Olha o que está escrito. O sol se converterá em trevas. Isso está escrito em Joel capítulo 2, versículo 31. Ele está falando aí uma mensagem escatológica onde fala dos fins dos tempos. Ele diz, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muitos só se prendem àquilo que os olhos veem, e se prender ao que os olhos veem, isso é tolice, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Muitos olham para isso e só entendem na letra, e a letra não revela nada, o que revela é o Espírito de Deus. Então a gente tem que entender o que tem por detrás de toda essa simbologia, e é isso que eu quero dividir com a igreja, para que a gente se coloque na frente do espelho e a gente discirna como que nós estamos diante do Senhor, amém? Irmãos, o que simboliza o sol e a lua? Para a gente entender o que simboliza o sol e a lua, nós vamos ter que voltar lá em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 9 e 10, e lembrar um pouquinho do sonho de José. E o texto diz assim, e sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, respondeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? Observa que quando José conta esse sonho para Jacó, que agora já tinha o nome de Israel, ele se coloca, o próprio Jacó, na posição do quê? Do sol, que é Israel. A mãe, que era Raquel, se coloca na condição da lua, e os demais filhos na condição da estrela. E olhando para esse contexto familiar, o sol simboliza o pai ou o esposo. Por isso Jesus disse que quem vê o pai, quem queria ver o pai, era só olhar para quem? Para ele. Porque tudo o que ele fazia segundo a direção de quem? Do pai. E quando a gente olha para o sol, o propósito do sol não é a igreja adorar o sol, mas é o que o sol produz na terra. O sol é a fonte de luz. E quem que é a luz do mundo? Cristo. É a simbologia. O sol, ele é o centro de tudo quanto tem no universo. Eu digo no caso da galáxia que nós estamos, porque todo o sistema que nós estamos gira em torno de quem? Do sol. Então quando a gente olha para o sol ele é uma simbologia, falando de quem? Do pai. Falando de quem? Do esposo. Por isso que lá nos Salmos, de número 84, versículo 11, vai dizer, porque o Senhor Deus é um que é sol. Então não é para adorar o sol, mas é para olhar para o sol e entender o que o sol proporciona, e isso fazer uma simbologia na palavra. Estão me entendendo até aqui? Glória a Deus por isso. Quando ele olhou para a mãe, e é isso que a lua representa, você olhando no contexto familiar, representa a mãe, representa a esposa, e nós sabemos que a mãe é a igreja que cuida dos filhos. Nós sabemos que a esposa é a igreja que cuida dos filhos. Então quando Deus está falando da lua, Ele está falando da igreja, que tem um papel importantíssimo nessa terra de viventes, que é resplandecer a luz de Cristo, porque a lua não tem luz o quê? Não tem luz própria. Por isso que quando nós vamos ler lá no livro de Cantares, olha o que está escrito. Quem é esta? Está falando da amada, que aparece como a alva do dia, formosa como a lua,
brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Quando fala de formosa, a Bíblia vai dizer: quão formosa é sobre os montes os pés de que anunciam as boas novas. Ela deve brilhar como o sol, mas jamais ser quem? O sol. Então, para a gente entender esse contexto, a hora que a gente olha para as estrelas representando os filhos, a gente lembra da descendência de Abraão. Deus chegou em Abraão e falou: olha, a tua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Olha o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 11: que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Então, como descendência de Abraão, nós temos que ser como aquela estrela guia que guiou os reis magos até aonde Jesus estava. E como lua, a gente tem que tomar cuidado, porque como está o texto da amada, a gente tem que ser formosa e brilhar como essa é a amada de Deus. E para a gente entender o contexto, volta lá no versículo de Joel. Ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então não está falando aqui, irmão, para a gente ficar olhando lá para o céu, para as estrelas, para as coisas. Não, está falando de nós. Quando fala da lua, está falando de nós. Quando fala do sol, está falando de Deus. Está falando da palavra, porque ela é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Cristo é o verbo de Deus, Ele é a própria palavra. Mas quando é que acontece isso? Quando é que o sol se converte em trevas? E quando é que a lua ela se torna em sangue? É aí que é o mistério. Como é que funciona o sistema solar, irmãos? O sol é o centro. A terra ela faz o movimento de transladar em torno do sol. A lua ela é um satélite natural que fica rodando em torno do quê? Da terra. Quando a lua se coloca entre a terra e o sol vai se tornar na terra o quê? Em trevas. Então quando a igreja sudecaia, ridecou, manai decantas, quer se colocar no lugar de Cristo, quer tomar a posição da palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho, nós se comportamos como a lua nessa posição. Isso é uma conduta apóstata. Quer ver? Vamos pegar exemplos pequenos. Está escrito na palavra de Deus assim, ó: a minha casa será chamada casa de oração para quem? Todos os povos. Aí o homem vai lá e põe outros nomes. A lua tomou lugar entre o quê? O sol e a terra. Quando a palavra de Deus diz que a gente não deve fazer compra e vendas no lugar santo, o homem fala: não, isso aí não dá nada, não. A lua entrou na frente do quê? Do sol. É a lua querendo ser o que nessa hora? Deus. É a lua querendo tomar o lugar que é de quem? Pronto. Olha a apostasia. A Bíblia diz que quando a apostasia chegasse no meio da igreja, essa é a hora que Jesus o quê? Mas quando é que a lua, e isso a gente chama, irmãos, com um fenômeno que todo mundo conhece, que é o tal do eclipse solar. Mas quando é que a lua se torna em sangue? É quando a lua ela dá a volta, irmãos, e a terra fica entre o sol e a lua. Só que o que acontece? Os raios de sol batem na terra e ela resplandece a luz da terra onde? Na lua. Então quando é que a lua se torna em sangue? Quando o homem começa a resplandecer a luz deste mundo caído e não resplandece a luz do evangelho de quem? De Cristo. Quando a lua está branquinha, é o sol iluminando direto a lua. Quando a lua fica avermelhada, que você olha no céu e fala assim: olha, essa lua está grande, mas ela está avermelhada. Nessa hora é a terra
resplandecendo sobre a lua. Então quando a gente começa a imitar o mundo, ou trazer as coisas do mundo para dentro do quê? Porque o sol está iluminando, batendo na terra e resplandecendo aonde? Na lua. Quer ver exemplos disso? É arraial gospel, é carnaval gospel, é festa junina gospel, é tentando usar a luz para resplandecer o quê? A terra, o mundo, a cultura do mundo. Quando a gente começa a imitar as coisas do mundo, quando a gente começa a ser a imagem e semelhança das coisas do mundo, nós nos tornamos como a lua, irmãos, que ficou em sangue, pintada de vermelho, porque o sangue lembra do quê? Do vermelho. E quando a gente olha para a cor vermelha do sangue, a gente já vê uma igreja que luta contra a carne e o quê? E sangue. Quando a gente olha para a cor vermelha, a gente lembra da meretriz, a gente lembra da prostituta. Então presta atenção, nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós somos estrela e somos lua. Como estrela, só tem um propósito: agir como aquela estrela guia e levar todo mundo a ver o Filho o quê? E crer nele. Como lua, a gente tem que ser luz para esse mundo, mas não uma luz que entra na frente do sol, e não como uma luz que resplandece deste mundo, mas que resplandece o evangelho de quem? Tá dando para entender isso ou não? Irmãos, aí tem muita gente que não entra na frente do sol, mas também não resplandece o mundo. Só que quando a gente olha para a lua, você tem as fases. Você tem a lua nova, você tem a lua quarto crescente, você vai ter a lua cheia, e você vai ter a quarta o quê? Ou seja, nova, você não vê o quê? Nada. Tem gente que não resplandece, não faz nada. Não se põe na frente do sol. Também não se molda para o mundo, mas também não faz nada para quem? Para Deus. Tá como uma lua, sabe o quê? Nova. Você não vê nada, não brilha nesse mundo tenebroso. Tem pessoas que brilham parcialmente, mas tem aqueles que brilham plenamente, sem ser avermelhado. A gente tem que saber em que posição a gente o quê? Aí você vai falar, pastor, mas o que muda, cada posição disso aqui? As marés mudam. E quando a gente olha para as marés, a gente vai entrar nesse texto lá. Primeiro eu vou explicar por que muda. Presta atenção, fisicamente falando. O sol exerce na terra uma força gravitacional, ele puxa para ele. A lua também exerce uma força gravitacional. Quando a lua está nessa posição aqui, de se tornar trevas, ou está nessa posição aqui que ela não resplandece o quê? Nada, porque qual que é a diferença? Nesse momento é o momento que a maré sobe, e quando ela sobe, ela começa a invadir a areia da praia do quê? Está recebendo ataque do diabo, irmãos. As ondas estão vindo para poder açoitar, está querendo vir para cima, está na hora de começar a produzir para quem? Não é para parar, é para produzir o quê? Mais, é para produzir mais, não é para ficar na posição, está vindo porque entrou na posição da lua o quê? Nova. Conforme ela vai vindo para crescente, quer dizer, esse é o momento que a lua vai aumentando e vai aparecendo mais a luz do sol nela. Vai aumentando até a ponto dela resplandecer todinha. Nesse momento aqui, a maré vai diminuindo, até que ela chega no menor ponto de invasão sobre a areia da praia do mar. E depois ela volta aí aumentando, até chegar no ponto o quê? Máximo. E quem é que habita no fundo do mar? Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande. O que é a espada grande e forte? A palavra, olha lá, o Leviatã e a serpente veloz, e o Leviatã e a serpente tortuosa, e matará o dragão que está onde? Irmãos, presta atenção, quando a gente começa a resplandecer a luz do Evangelho de Cristo, que está simbolizado pelo sol, iluminando a lua, numa lua cheia, mas uma lua branquinha e não vermelha, essa é a hora que a maré é obrigada ao quê? Essa é a hora que o diabo tem que bater do quê? Ele não vem com as suas águas amargosas, ele não vem com o teu espírito, porque ele sabe com quem que ele vai combater. Mas a hora que a gente está na posição de uma lua nova, que não resplandece nada, irmãos,
Essa hora ele olha e fala: esse soldado aí, ó, porque você lembra lá na mulher amada, olha o que ela é. Ela é a alva do dia, olha lá, formosa como a lua, brilhante como o céu, e o que, irmãos? Formidável como um exército do que? De bandeira. E que bandeira é essa que ela carrega? É a bandeira que levantou lá no deserto. Quem que levantou aquela bandeira? Moisés, declarando que só o Senhor era o que naquele momento? Só Ele era Deus. Então presta atenção, irmãos. Voltando lá para o versículo da profecia, tudo isso aqui aconteceu olhando para a Bíblia. Quando mataram o nosso Senhor, o que? A Bíblia diz que o dia se tornou noite. Quando o dia se tornou noite, naquele momento ele estava dizendo, ó, falou para todo mundo ali, ó, pode matar, porque esse daqui não é o filho de quem? Esse aqui não é o verbo de Deus, não. Isso aqui não é palavra de Deus, não. Apostasia entrando no lugar santo, o sol se convertendo em trevas. Ou olha lá, e a lua em sangue, ou seja, ao invés de nós resplandecermos a luz do Evangelho de Cristo, a gente não tem nada de diferente do mundo. Estamos resplandecendo tudo que tem no mundo, fazemos tudo que está no mundo, praticamos tudo que está no mundo, se tornamos luas em o quê? Em sangue. Aí ele vai dizer, antes que venha o grande e terrível dia de quem? Irmãos, presta atenção. Quando a gente olha para a palavra de Deus e olhando para essa parte final, eu lembro de João Batista. Ele veio na frente falando para quem converteu o sol em trevas, ou seja, a lua que se colocou na frente, e na que se tornou vermelha, ele começou a arrependei-vos, arrependei-vos. Ele veio preparando o quê? O caminho, arrependei-vos, arrependei-vos, porque nós já aprendemos. O nosso Senhor, Ele pode chegar na nossa vida no grande e terrível dia para trazer vida em abundância, e glória a Deus por isso, mas Ele pode vir como um ladrão para matar, roubar e o quê? E destruir, irmãos. Agora vamos olhar, colocar na frente do espelho. Nós vamos entrar no espelho. Que tipo de lua nós somos? Ah, pastor, eu não sou uma lua vermelha, também não sou a lua que converteu o sol em trevas. Mas eu estou uma minguante aí, ó. Ou seja, estava resplandecendo e está começando a parar do quê? Ah, pastor, eu era uma lua, né, nova, e comecei a caminhar minha caminhada e comecei a resplandecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e me tornei uma lua cheia que não é pintada do quê? É ali que é a posição nossa. Se eu estou como uma lua nova, pelo amor de Deus, vamos sair da zona do quê? De conforto e nos colocar na posição de uma lua cheia. Isso é crescer, lua crescente, está crescendo até virar uma lua. Se eu estou na posição de uma lua cheia, eu digo, fica firme, constante, sempre abundante. Mas se eu estou minguando, está na hora de eu rever, porque Deus quer ver a gente o quê? Sendo luz para este mundo. Deu para entender isso, não? Ô irmãos, é sério demais. Deus me deu um sonho que eu estava estudando engenharia elétrica e eu tinha sido reprovado numa disciplina que era biologia, disciplina. Eu tinha sido aprovado nas provas porque eu conhecia tudo, mas por ausência nas aulas eu tinha sido reprovado por ausência. Eu falei, meu Deus, mas o que tem que ver engenharia elétrica com a biologia? Engenharia elétrica se lembra da luz. A biologia, você vai lembrar do quê? De toda a criação, de como é que funciona, como é que a gente controla as marés que vêm o tempo todo querendo nos açoitar. Quando a maré sobe, irmãos, as águas do mar começam a invadir a areia da praia do mar. E quem que é a areia da praia do mar? É a descendência do quê? De Abraão. E isso só vai acontecer se a gente não tiver na posição de uma lua o quê? Cheia. Esse é o bom combate. Essa é a luz que nós temos que resplandecer. Jamais se colocar na frente do sol e jamais se deixar ser iluminado pelas coisas deste mundo. Eu louvo a Deus que Ele abriu o entendimento e deu para nós o que? Que sejamos a amada do Senhor, que é formosa como a lua e brilha como o sol, ou seja, resplandece a luz do sol e não da terra, é do sol e não deste mundo tenebroso e terrível.
Amém? Que cada um de nós possamos entrar na frente do que agora? Cada um tem o seu espelho aí. Examine esse homem o quê? Tô minguando. Quarta-feira é uma lua cheia. Tô crescendo, vai nessa caminhada. Porque você está chegando no rumo o quê? Porque só mingua quem já alcançou o topo e começou o quê? Pedro chegou um momento que Jesus olhou para ele e falou que quem te revelou não foi o quê? Carne e sangue, mas foi meu Pai que está o quê? Nos céus. E ele diz, eu te dou a chave da igreja. Olha Pedro como uma lua o quê? Cheia, brilhando para a glória de Deus. Daqui a pouco Pedro começou a afundar no mar. Pedro começou a minguar, a ponto de vir a negar o Senhor, ou seja, se tornar uma lua o quê? Uma lua nova. Deu para entender isso? Irmãos, a gente vive essas fases na nossa vida, nós somos seres humanos falhos o quê? Tem hora que nós estamos crescendo, irmão, nós estamos indo a vento e popa, nós estamos ao caminho do rumo certo e para ser o que Ele quer. Aí tem hora que a gente começa a esmorecer, tem hora que a gente começa a apagar, a morrer, a gente está minguando. Nessa hora Deus fala o quê? Ei, desperta, desperta. E só tem um propósito, irmãos. Quando a gente se coloca na posição de lua, é o nosso sacerdócio. Quando a gente se coloca na posição de estrela, é a nossa posição de filhos diante de Deus. É reis e sacerdotes, como reis estrela, como sacerdotes lua. Nisso nós vamos ser luz para as trevas, porque depois que a pessoa veio para a luz, irmãos, olha durante o dia aí, você vê estrela, você vê lua, e a lua sabe a hora de tirar o time dela do quê? A estrela também sabe a hora, fala, não, já veio para a luz. Se está na luz, irmãos, agora vem aqui tu iluminar quem está o quê? Em trevas. Vem aqui tu iluminar quem precisa do quê? Da sua luz. Luz que é sua? Não, luz que vem da onde? Do sol. Luz que vem do esposo. Luz que vem do Pai. Luz que vem dos altos céus para os nossos corações. Amém?